Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai começar a nossa aula de um jeito diferente. Antes de dar início a algum exercício, vamos relembrar tudo aquilo que a gente fez até agora, para dar uma reforçada aí no que a gente aprendeu, tá bom? Então, para começar, hoje é terça-feira, 31 de março de 2020. Não podemos esquecer de colocar aí no nosso caderno de classe, né? A nossa rotina diária. Então, para começar, eu quero que peguem a apostila de matemática, a página 48. Enquanto vocês abrem na página 48, eu vou relembrar um pouquinho sobre o que a gente fez até agora, né? Então, começamos, né, no primeiro exercício aí, a gente tinha que recortar as barrinhas, né, do nosso material complementar aí. E a primeira ordem, eu pedi para vocês escrever um título, né, no caderno lá. Então, a primeira ordem era da menor para maior. Então, todo mundo fez da menor. Aí foi crescendo, ó, até a maior. E depois era da maior para menor, né? Ó. Então a gente tinha que só colocar na ordem, da menor para o maior, do maior para o menor, né? E no exercício 2, o que vocês tinham que fazer? Tinha alguns números aí. O número 7, o número 10, o número 3 e o número 5, né? Então, esses números vocês tinham que colocar numa ordem também. Da ordem maior para a ordem menor, né? Então, a gente tinha o número 7, o número 10, o número 3 e o número 5, né? Então, esses números a gente precisava colocar eles na ordem. Então, como ficou esses números? Qual que era o número maior aí? O 10. Então, vamos lá. Primeiro ficou o 10, né? Depois o 7, depois o 5 e depois o 3. Quem conseguiu colocar nessa ordem, já põe um certinho aí do lado, igual a Pro faz com vocês na sala. Põe um vistinho aí bem bonito. Agora, a letra B, a gente tinha que escrever os nomes desse número, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, verificar a ordem que tá em cima, que é 10, 7, 5 e 3, e escrever os nomes deles. Então, ficou assim, ó. O 10, o 7 e 5 e 3. Veja então se vocês escreveram assim, se colocaram todas as letrinhas corretas. Confere aí no caderno de vocês, tá bom? E no exercício 3, a professora tinha que ditar uma ordem. Eu comecei do 10 para o 1. Eu comecei ditando do maior para o menor. E vocês tinham que organizar eles do menor para o maior. Eu ditei 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E como que ia ficar essa ordem do menor para o maior? Ia ficar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo, muito bem. Então, quem fez dessa forma está certinho. Marque um vistinho aí. Quem não conseguiu fazer assim, não tem problema nenhum. A gente está aqui para aprender, então a gente corrige onde a gente errou, não é verdade? Então vamos para a próxima página. Na página 49, a professora estava organizando os materiais lá, né? Qual que foi a forma que ela organizou lá? Ela organizou por. Então tinha ela organizando o material, daí tem os livros aqui, né? Os lápis de cor e as tintas, né? Então, os livros, ela separou eles por tipo de livros. Os lápis foi separado por quê? Por cor, ó, organizado por cor. E as tintas por tamanho, ó, do maior para o menor, né? Então foi bem facinho essa daqui, né?
Então, ó, até aí tá bem legal. Então, aprendemos na página anterior a organizar os nossos brinquedos, os nossos materiais, né? Então, agora, o que vocês vão fazer aí, né? Recortaram os brinquedos, né? E o que vocês tinham que fazer aí? Vocês tinham que organizar os brinquedos em uma prateleira, né? Vocês tinham que organizar eles e escolher uma ordem para eles, né? Aí então ficou a critério de vocês estar fazendo essa organização. A professora organizou o dela por cor. Eu fiz vermelho, azul e amarelo. Aí nas primeiras prateleiras eu coloquei a bola, depois eu coloquei as bonecas, depois os robôs. Eu usei esse critério de organização. Aí vocês poderiam ter usado o que vocês quisessem aí, o importante era deixar organizado. Então, quem conseguiu fazer essa, faz um certinho aqui, ó, tá bom? Dá um okzinho aí, que conseguiu. E embaixo vocês tinham que marcar um X no critério que vocês usaram para estar fazendo essa organização. Podia ser por cor, tamanho ou tipo de brinquedo. Então, marquem um X aí e já coloca um certinho aí quem marcou um X, tudo bem? E agora vamos para a página 51. Então, na página 51, no exercício C, era depois que a gente organizasse os brinquedos, a gente tinha que responder algumas perguntas. Então, quantos brinquedos você colocou colocou em cada prateleira? Então, em cada prateleira, ó, vamos contar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, são 3 brinquedos em cada prateleira, né? Então, o que a gente tinha que colocar? O 3 lá em cima. No segundo pontinho, perguntava assim: quantos brinquedos foram organizados ao todo? Então, a gente tinha que contar as 3 prateleiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem, então a gente tem que colocar o 9 aqui, né? E depois, se a gente acrescentasse mais 2 brinquedos em cada prateleira. Então, ó, eu acrescento 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O 5, né? 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Então, ficaria o total de 15 brinquedos, né? Todo mundo conseguiu preencher aí? Então, tá bom. Então, já coloco o okzinho aí pra gente fazer a nossa correção, tá bom? E na próxima atividade era um problema que vocês tinham que resolver, né? Uma situação aí. Então, durante uma brincadeira, as crianças espalharam o brinquedo pela casa. Quando a brincadeira terminar, elas precisarão organizar os brinquedos. Que sugestão você daria para elas guardar os brinquedos de uma forma organizada? Cada um poderia colocar a opinião de vocês, né? A professora pensou em caixas, né? Para eles estarem guardando os brinquedos organizados, né? Então, eles poderiam estar colocando os brinquedos em algumas caixas, tá bom? No exercício 2, na hora de organizar os brinquedos, uma criança não quis ajudar. Como você resolveria essa situação? Olha, cada um poderia também resolver da melhor forma. Eu falaria para ela que ela teria que, como ela brincou com os brinquedos, ela teria que fazer igual todos os amigos, ajudar a guardar os brinquedos, né? Porque a gente tem que ter uma organização, a gente não pode só querer brincar, a gente tem que organizar também. Então, ela teria que estar fazendo aí como todo mundo, né? Então, até aí, todo mundo já colocou certinho lá em cima, ó. Quando terminou a atividade. Então, até aí tá tudo bem, né? Depois a gente aprendeu
sobre os números, né? Os números ordinais. O que eram os números ordinais mesmo? Aqueles que indicavam uma ordem, né? Que nem um exemplo, podia ser uma fila, uma competição, a gente usa o número ordinais, né? O primeiro dia do mês, e os números ordinais que a gente aprendeu era do primeiro ao 10º, né? Olha, então na página 53 era esse exercício aqui. Então a gente tinha que observar as gavetas, né? Cada objeto, ler cada objeto que tinha guardado em cada numeração de gavetas, né? Então na primeira gaveta eram as tampinhas, na segunda, chaveiros, na terceira, bolinhas de gude, na quarta, botões. Na quinta, bichinhos. Na sexta, lápis. Na sétima, carrinhos. Na oitava, bonecas. Na nona, figurinhas. E na 10ª, pedras. E depois a gente precisava responder algumas perguntinhas, né? Então, no primeiro pontinho aí, na primeira linha, tá escrito assim: os chaveiros, onde está guardados os chaveiros? Vamos ver lá na primeira, segunda, terceira. Ah, na segunda, ó. Então, o que a gente tinha que escrever lá? No primeiro, segunda, que era o número 2 lá, né? A segunda ordem, né? E embaixo, os carrinhos estavam guardados aonde? A gente precisava consultar lá o gaveteiro. Carrinhos, vamos ver. O carrinho tá na 7ª, ó. Então, 7ª. É o 7, ó. A 7ª ordem, tá bom? Todos escreveram 7ª assim, segunda assim, ó. Confere aí pra ver se não ficou faltando nenhuma palavrinha, né? E o último pontinho era as figurinhas. Onde que estavam as figurinhas? Na nona. Então, o que a gente tinha que escrever? Nona. E a nona é o número 9 com um azinho lá, que significa nona. Então, segunda ordem ficou aí nas nossas linhas. A primeira linha ficou segunda, o segundo pontinho da segunda linha aí, 7ª, e o terceiro, nona. Muito bem. Então, quem já conseguiu acertar aí, um vestinho aí, tá bom? Pra ficar bem bonita essa apostila, cheia de vestinho, cheia de ok aí, que tá tudo certinho, né? Na página 54, a gente vai ver mais um pouquinho aí sobre aquele gaveteiro, né? Então, o que a gente tinha que responder aí? A gente observava novamente e respondia o que ficava organizado em cada gaveta, né? Em cada ordem que eles pediam aí. Então, na quinta gaveta, que é o número 5 aqui com um azinho, na quinta gaveta ficava o quê? Os bichinhos. Veja se escreveram bichinhos. Ó, vão lá na quinta e consulta, ó, bichinhos. Na primeira gaveta ficavam as tampinhas. Então, vocês iam lá na primeira gaveta, tampinhas. Na oitava gaveta ficavam as bonecas. Então, a gente vai lá na oitava e veja o que está escrito: bonecas. Isso mesmo. Na sexta ficavam os lápis. Então, como que eu escrevo lápis? Eu vou lá na sexta e confiro, ó. Lápis. Veja se tá todas as letrinhas aí, ó. No último pontinho, os botões ficam na... Onde que ficam os botões mesmo? Vamos lá, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quarta gaveta ficam os botões, né? Então, quando a gente tem dúvida, a gente tem que consultar, ó. Igual aqui, ó. A quinta. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, ó. Os bichinhos. Primeira gaveta, primeira, tampinhas. Oitava, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava.
Então, vamos lá na boneca. E na cesta? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na cesta, os lápis. E os botões ficam... Aí, agora eu tenho que procurar onde tá escrito botões. Botões, que é quarta gaveta, né? Então, quem fez assim, já coloca um vistinho aí nessa parte. Que já conferiu e está tudo certinho. Na ponta do lápis, era uma pergunta para vocês. Você já vivenciou uma situação em que foi necessário usar a ordem numérica? Vocês já vivenciaram? Eu sim. Aí a segunda pergunta, em quais situações usamos os números ordinais no nosso dia? Em qual situação que vocês usam? A gente faz fila, né? Vocês às vezes brincam de ordem de chegada. Então, em todas essas situações, tá bom? Aí vocês poderiam escrever do jeito que vocês quisessem aí. Qualquer situação que vocês tenham vivenciado, tá bom? Então, junto com a sua professora, né? Como a gente não tinha nossa turma, a gente usou a ajuda do papai e da mamãe. Então, as situações que eu coloquei aqui como exemplo na ponta do lápis foi uma fila, corrida e ordem numérica, que a gente usa os números ordinais, tá? Então, quem fez essa também já coloca um certinho aí